Abençoe a vida de todos. O tema hoje da mensagem é ser um filho que agrada o coração de Deus. Quantos aqui são filhos, dêem glória. Quantos, sendo filhos, querem agradar a Deus? Levante a mão. Quem quer agradar a Deus? Porque filho você é, mas você pode ser um filho que não está agradando a Deus. Então, quando você, eu quero agradar, mas o que eu tenho que fazer para agradar? Então você vai descobrir aqui agora. Vamos ler a palavra lá em Atos 13. Abre a tua Bíblia com alegria, no livro de Atos, capítulo 13. Vocês que estão aí me assistindo, você é filho, mas você tem agradado a Deus como filho? Pastor, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Como que Davi se tornou um homem e o Senhor chama o homem segundo o coração dele? O que Davi fazia? O que Davi fazia para ser esse homem que agradava a Deus? O que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer também para agradar a Deus? Atos capítulo 13, verso 22. Aleluias. Vamos ler o 21 também. Atos capítulo 13, versículo 21. O povo de Deus pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Cis, filho de Quis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando esse foi rejeitado, diga rejeitado, levantou-lhes como rei Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha aleluia. Vamos ler juntos, gente? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. Da descendência desse, ou seja, da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus Jesus, para Salvador de Israel. Aleluia! Glorifica o nosso Senhor Jesus, igreja. Olha só que interessante essa palavra. Hoje nós estamos aqui também celebrando o Dia das Mães, e você compreender a sua linhagem. Perceba que quando o povo pediu um rei, Deus deu Saul. Mas Saul, como filho, não agradou a Deus. Então aí Deus levantou outro rei, chamado Davi. E Davi já agradou a Deus. Qual a diferença de um e do outro? Você leu aí. A diferença que Davi procurava fazer toda a vontade de Deus. Esse é o segredo. É isso, meu amado, que precisa entrar nos nossos corações. Fazer a vontade do Pai vem antes da obediência. Se você saber o que o teu pai quer e você agrada, aí você obedece depois. Porque você está fazendo o que ele pediu para você fazer. Sabe? Isso é muito importante. E a gente, para agradar a Deus, como Davi, devemos executar toda a vontade de Deus. Primeiro vem a vontade de Deus, depois vem a obediência. Vou lembrar vocês de Jesus. Jesus perguntou ao Pai se poderia livrar ele do sacrifício de cruz. Ele perguntou: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua. Olha só. Então, Jesus, ele sabia o quanto ele ia sofrer naquele caminho do Calvário. E principalmente pendurado na cruz, e principalmente no reino espiritual. O quanto os demônios iriam atacá-lo. Jesus sabia disso, porque ele é o próprio Deus.
Então ele fala: Pai, o Senhor pode me livrar desse sacrifício? E ele já emenda em seguida. Então, assim que ele termina de falar, aparece Judas e dá um beijo nele. E o soldado já prende Jesus. Então ali, você percebe que Jesus descobriu que a vontade de Deus, que a vontade do Pai, é que ele fosse para o Calvário. Então, já que a vontade do Pai era para o Calvário, então ele falou: eis-me aqui, eu vou, e foi como um cordeiro mudo, como um cordeiro calado, morrer naquela cruz, derramar todo o sangue por mim e por você, para nos salvar. Aleluia! Se a vontade do Pai fosse ao contrário, se o Pai dissesse assim: não, você não vai para o Calvário, Jesus não iria. Então você tem que se perguntar como filho: Pai, o que o Senhor quer que eu faça que eu não estou fazendo? Qual é a tua vontade? Porque é esse o segredo. Quantos querem agradar a Deus? Levante as mãos de novo. Quem quer agradar a Deus? Qual que é a resposta para você agradar? Não. É fazer a vontade dele. Lógico que fazer a vontade do Pai é gerar filhos para ele. A igreja está aqui para isso. Só que não fica só nisso. Porque Jesus executou essa vontade do Pai, nos dando essa autoridade para pregar o Evangelho. Começa com Jesus. Mas olha só, ser um filho que faz a vontade do Pai, para se fazer isso, você vai ter que desagradar muita gente. Você vai desagradar familiar, você vai desagradar amigos, você vai desagradar pessoas no local de trabalho. Olha, domingo você está escalado para trabalhar. Aí você faz a vontade do Pai, você vai dizer: domingo é Santa Ceia, eu não posso deixar de participar da ceia. Você vai desagradar lá o teu gerente, o teu supervisor. Olha, domingo nós vamos passear. Não, você sabe que eu tenho um compromisso com Deus. Depois do meu compromisso, nós vamos passear onde você quiser. Então, quando você faz a vontade do Pai, você vai desagradar marido, desagradar esposa, desagradar filho, amigos, familiares, relações de empregado, patrão. Você vai ter, porque a vontade de Deus vai sempre prevalecer na sua vida. Porque você está querendo agradar a Deus. Então é isso que você precisa. Mãe, Dia das Mães, a senhora não vai estar aqui de manhã? Não, filho, eu vou para a igreja. Depois a mãe chegando, a gente participa de um almoço. Ah, mãe, sabe? Não, você está fazendo a vontade do teu Pai, aleluia. Eles não vão entender. Eles não irão entender a tua chamada espiritual. Eles não irão entender, mas através de você que faz a vontade e agrada a Deus, todos eles serão abençoados a partir de você. Entende isso? Ter a vontade de Deus como prioridade vai agradar o coração de Deus. Como que eu agrado o meu Pai? Fazendo a vontade dele. Olha, hoje você vai evangelizar. Olha, hoje você vai até o hospital. Hoje você toca a campainha do vizinho. Hoje você vai fazer isso. Hoje você vai ajudar a limpar a igreja. Hoje você vai ajudar a preparar o café. Hoje você vai doar todo o café. Hoje você vai pagar, ajudar essa despesa nova lá de Mojimirim. Quando você pergunta: Deus, qual é a tua vontade? Ele fala no seu coração. Então você está antenado com a voz de Deus. Imagine você é um rádio com uma antena. Então você recebe a voz de Deus no seu coração, diga aleluia. Agora, se você é um rádio sem antena, você não escuta a voz de Deus, você está sem antena. Aí você escuta um monte de voz estranha. E aí você fica se acusando, você fica se condenando, porque você não ouve a voz do Senhor Jesus que te fez livre. Qualquer outra coisa vai te acusar. Qualquer outra coisa vai te oprimir, vai te condenar. Por quê? Você não é filho da escrava.
Você é filho da livre, você é filho de Sara com Abraão, você é livre em Jesus Cristo, aleluia! Agora, o rei Davi, ele foi pouco ou muito favorecido? Pouco ou muito, gente? Muito, então vale a pena fazer a vontade do Pai. Olha tudo que ele deixou para o filho dele, Salomão. Fazer o templo para Deus. Todo o material que foi usado, todo o ouro que foi usado. Davi, então, prosperou muito. E o filho dele, que recebeu a coroa, prosperou mais, enriqueceu mais. Queridos, às vezes, os homens estão querendo coisas, diga coisas. Se você lê o livro de Eclesiastes, que fala sobre a vida de Salomão, o homem mais rico de todos os tempos na terra, Salomão, o filho de Davi. Tudo que você imagina aqui na terra de ter, ele teve. E ele chama do quê? De vaidade. Tudo passa. Você quer ter dinheiro? Salomão teve todo o dinheiro. Não tem hoje a pessoa que está lá na revista Forbes, mais rico do mundo, não chega aos pés de Salomão. E ele era rei. Um rei muito reconhecido, com muita sabedoria, com muita inteligência. O Salomão, no tempo dele, ele era o Google. Os reis, príncipes de outras nações levavam seres até do fundo do mar e levavam para Salomão, e Salomão decifrava o que era aquele bicho. Da onde vinha toda essa sabedoria? Vinha de Deus para ele, aleluias. Às vezes, o homem na tentação, ele pensa em ter mais de uma mulher. Salomão teve 1000 mulheres e fala, vaidade. Às vezes você se perde no dinheiro. Eu quero construir casas, eu quero construir prédios. Salomão foi o maior construtor de todos os tempos, ele chama de vaidade. O que mais Salomão ensina no livro de Eclesiastes, capítulo 1, é que tudo é vaidade, que o que importa é a presença do Pai, aleluia. Ele não agradou o pai como o pai dele, Davi, agradou. Salomão, por ter tantas coisas assim, se perdeu no caminho. E olha que o pai dele, o Davi, disse, meu filho, faz a vontade do Pai. Quando eu não estiver aqui, faça a vontade de Deus. Mas, cada um. Então, ser um filho que agrada a Deus é uma decisão do seu coração. Você decidiu, está decidido. Custe o que custar. Quando você decide, a partir de já, eu quero agradar aquele que me gerou para Deus, para o reino de Deus, eu quero agradar Jesus, então a sua vida vai ser uma vida de renúncia para Jesus. É prioridade. Dia 29 estão me convidando para uma festa. Você já fala não, porque seu compromisso é o encontro com Deus. Aleluia. Renúncia. Você quer ter a sua intimidade com Deus. Você quer voltar a ser um filho apaixonado por Deus. Porque quando você é apaixonado, você não fica pensando muito. Coloca aqui o desenho. Então você vê Abraão, o nosso pai da fé lá em cima, ele era apaixonado por Deus. E o Espírito Santo não morava dentro dele como mora dentro de mim e você. Então quando Deus fala com ele e pede o filho, ele não ficou pensando. Ele pegou o menino na madrugada e levou para sacrificar. Quem que faz isso? Só um apaixonado faz isso. Apaixonado faz loucura ou não faz? Sim ou não? Oxe, quando você vivia na paixão pela tua esposa,
Ela ligava para você, se atravessava a cidade para encontrar. Quantas vezes a dona Gianinha aqui fazia eu atravessar a cidade para encontrar ela? Quem está entendendo, dá um glória. É isso, paixão, você não olha para relógio, você não olha para compromisso, você não olha para nada. Agora transfere essa paixão para Jesus. Se você é apaixonado por Jesus, você não vai olhar para as coisas, não vai olhar para ninguém. Como Abraão não falou nem com Sara que ia levar o filho dele, aquele lá, o Isaac. Ele não falou, vou levar Isaac para sacrificar. Não, apaixonado é assim. Toma decisão na hora. Ou então, queridos, você é ou não é apaixonado. Agora eu quero falar da menina Maria, que já está lá embaixo na linhagem. A Maria, uma jovenzinha, uma adolescente, era apaixonada por Deus. Porque quando vem um anjo de Deus e fala com ela, se ela aceitava servir o Senhor emprestando o útero dela, ela não falou assim, eu vou em casa conversar com a mãe e com o pai. Quem é apaixonado por Deus dá resposta na hora. O que ela falou para o anjo? Eis-me aqui. E o anjo foi embora. O anjo já chegou no céu e falou, ela aceitou. Não tinha como ela não aceitar, já estava escrito. Irmão, Deus está esperando um posicionamento meu e seu diante dele, aleluias. Cada dia que passa, você fica alongando a decisão de ser apaixonado, mais tempo você está perdendo. Mais tempo você está perdendo de não fazer a vontade do Pai. Isso se chama pecado. Pecado é perder tempo. Se você sabe que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, quando que você vai passar a amar a Deus de paixão? Então esse tempo que você está amando as coisas que Salomão chamou de vaidade, você está perdendo tempo. Se já tem na Bíblia um homem que foi o mais rico e poderoso do mundo, que teve as maiores construções, que teve todas as mulheres que desejou, que teve os jardins mais lindos, tudo, ele teve tudo. Pense em alguma coisa de comer, ele tinha na mesa dele. Esse homem, filho de Davi, está dizendo, tudo isso é passageiro, tudo são coisas, o que importa é a presença verdadeira de Deus. Aleluia. Então você tem alguém em quem espelhar. Então não fica aí perdendo tempo, eu vou trabalhar em 3 empregos, para juntar muito dinheiro, porque eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Aí Jesus fala lá em Lucas, louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. Irmão, cadê a presença? Cadê a paixão por Jesus? Cadê a paixão por ganhar almas? Sabe? Então, é muito favor de Deus quem faz a vontade de Deus. Você está agradando o Pai? É fácil compreender isso. É fácil. Jesus cita o exemplo daqueles 2 filhos de um fazendeiro. O fazendeiro falou assim, filho, você vai carpir lá a rua de café para o pai? Na hora ele falou assim, eu vou. Na lata. Respondeu na hora, eu vou, pai. Aí o outro filho falou, não vou não, pai, eu tenho um compromisso com os amigos, eu combinei de sair com eles. Aquele filho que disse, eu vou, não foi. E o filho que falou, pai, eu tenho que sair com os amigos, ele foi. Quem que agradou o pai? Quem que agradou o pai? O que foi? Então, irmão, para de ficar pensando. Deus quer simplesmente que você haja de coração, porque o plano de Deus começou lá com Abraão. Irmão, isso é precioso, você compreender de onde você vem. Você entender que você é da linhagem de Deus. Você entender que você tem que orar por Israel. Você entender que você tem que orar por Jerusalém.
Isso tudo é um plano perfeito de Deus para salvar. E a salvação chegou até eu e você, mas não pode parar. Tem que chegar no teu marido, tem que chegar na tua linhagem, tem que chegar na tua casa inteira. Porque Satanás, como essa cobra coral, está de olho, querendo devorar eu e você. Mas se você faz a vontade do Pai, você está cercado de anjos ao teu redor. Tudo que fizermos para cooperar com o reino de Deus aqui na terra será levado em conta pelo nosso Pai. Seremos bem-sucedidos aqui e depois na eternidade. Porque não para aqui. Nós temos uma eternidade pela frente. Por isso que não pode ficar olhando só para as coisas aqui. É isso que Salomão aprendeu. Aqui tudo envelhece, tudo enferruja, tudo passa da moda, tudo passa. É um sistema capitalista de consumo, tudo passa. Aquele carro que era um carro dos sonhos deixou de ser, agora já é outro, tem que agradar outro tipo de consumidor, e não para, e não para, e não para, e não para. Nunca para, nunca parou. Porque muitas pessoas estão presas nisso. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas, casamento, dinheiro, construções, conquistas, qualquer coisa te serão acrescentadas. Aleluia! Então, se a gente gerar filhos para Deus, nós temos um alvo aí de 15 almas. Parece pouco. Seria pouco se todos aqui dentro empenhassem nisso. Mas só 7 pessoas levantaram as mãos. Já passou 7 dias. Já passou 7 dias. Se cada um de nós aqui lembrar todos os dias que o tesouro para Deus são almas, o tesouro para Deus é a alma. Você aprendeu isso. E a igreja é o celeiro onde recolhe essas almas. Então você vai aplicar o teu coração. Você leva essa alma essa semana na célula, na casa da irmã Luzia, na casa do irmão Lázaro, na casa da irmã Liliana. Você tem amigos que moram lá e que ainda não estão salvos. E ainda que não seja no seu bairro, mas por amor àquela alma, pela paixão por aquela alma, porque você quer agradar a Deus, você atravessa o bairro, pega um amigo e leva ele na célula. Isso é ser apaixonado por Deus. Isso é você mostrar que as coisas aqui são passageiras. Mas e a alma desse teu amigo, desse teu parente? Jesus, que está ali, gerou eu e você para Deus. Nós vamos morar com o Pai. Nós vamos morar no céu. Nós temos uma eternidade. Então, é muito claro que para agradar a Deus, você que está ouvindo essa palavra, você que todos os domingos vem à igreja, precisa haver esse despertamento. Precisa haver um despertar dentro de você. Porque senão vira um comodismo, você vira um cristão religioso, você passa a ter uma vida no automático, e aí você passa a cair na justiça própria. E a justiça própria te afasta do favor de Deus, te afasta da graça de Deus, porque você começa a defender o seu posicionamento. O seu posicionamento não vale nada diante de Deus. O que vale para Deus é o sangue precioso do Cordeiro dele derramado sobre a tua vida. Aí você entende que alguém derramou sangue por você, você também passa adiante isso. Você passa adiante essa chamada para um amigo, para um colega, para uma amiga,
Para todos. Pastor, eu já fui ao encontro, mas eu vou nesse porque eu estou levando um amigo no encontro. E se eu for, ele vai. Se eu não for, ele não vai. Isso é sabedoria. A palavra de Deus diz: quem ganha almas, sábio é. Então é necessário, igreja, se nós vamos batizar uma alma, para Deus já vale? Sim. Mais vale uma alma do que todo mundo perdido. Mas nós colocamos um alvo de 15. E hoje é muito precioso, eu quero reforçar isso. Você começar hoje, no Dia das Mães, com a sua amiga que vai lá na sua casa, com um telefonema, com um WhatsApp que você vai enviar para uma mãe, você convidar ela, convidar sua filha. Filho, você dá um presente para a mãe? Dou. O que a mãe quer? Um liquidificador? Não, a mãe quer que você vá na célula comigo. O que é célula? Célula é a reunião da família de Deus em comunhão na palavra dele. Vamos com a mãe essa célula. Vamos com a mãe. Onde fica? Fica ali no Nacife. Onde fica? Fica ali no Mauá. Onde fica? Fica lá em Campinas. Ah, eu quero ir em Campinas. Vai. Vai lá na minha célula essa semana. Essa semana eu vou fazer a célula pertinho do quartel-general lá do 28º Batalhão. Vai ser lá. Dia 20 eu vou estar em Serra Negra. A célula é tão preciosa que eu fui agora em Mojimirim, na casa da irmã Efigênia. Tinha mais de 10 visitantes. Os dois vizinhos dela, que nunca foram à igreja, a casa dela é no meio, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, estavam na célula. Jesus curou a vizinha da enxaqueca na hora. E o amor dos irmãos é tão grande. Você sabe que a irmã Efigênia fez, porque sabia que eu ia na casa dela? Frango caipira, cozido, frango normal, assado, macarrão, arroz, feijão, cachorro quente. Aí, você acha que eu fui onde? Você acha que eu fui onde? Frango caipira. Você acha que a pastora Jeane foi onde? Cachorro quente. Oxe. Você é livre. Aquele caldinho amarelo assim em cima do arroz. Aí o Aloysio queria pôr pescoço no meu prato. Eu falei, não, Luiz, mas o Aloysio é amigo do Josué mesmo. Comedor de cobra cascavel. Pegou a moela, pastor, o senhor vai... rapaz, você já não ouviu falar que eu só como o peitinho do frango? Que eu sou caçula. Aí depois peguei mais uns pedacinhos perto do peito ali. Pronto. O resto vocês podem comer tudo. Liliana nem gosta do peito. Ah, tem gosto de nada. Então, mas deixa o peito para mim. Cadê o Glória? E aí, isso foi na quarta-feira. Qual é a expectativa minha? Que esses visitantes estejam hoje lá. Ah, mas se eles não forem, a semente foi plantada. Quarta-feira eles podem voltar na célula. Então o projeto está sendo executado. Está sendo. A célula nos aproxima. Qual a idade da mãe da Marcinha? 83 anos. Japonesa raiz. Ela falou que vai fazer uma quarta-feira lá só de comida japonesa. Ai, vou ter que ir para mortandela. A mãe dela não sai de casa por nada. Mas agora, como ela acostumou com meu sobrinho que vai na casa dela,
e a célula agora vai ser na casa do meu sobrinho, ela já falou para Márcia, eu quero ir. Aleluia! Deus, quando você vê os irmãos que você viu domingo passado, reunindo na casa do irmão Jason, é isso que tem que acontecer aqui. E domingo a gente se encontra aqui todo mundo junto. Mas durante a semana são várias células. Daqui a pouco vai ter uma célula em Santo Antônio de Posse. Está demorando, né? Na vizinha. Não, porque eu tenho um cachorro muito bravo. A vizinha. A sua amiga que veio uma vez com você aqui. É isso. Aí você tem, irmãos, 20 células. Com 10 pessoas em cada célula. Dá quanto? Ô, Mário, nem você está fazendo mais conta? 20 células com 10 pessoas em cada célula. Dá quantas pessoas? 200. Olha que precioso que Deus nos deu. Aí vem essas 200 domingo. Você está entendendo? A igreja ela não começou com prédio. A igreja começou reunião nas casas. Lembra quando Pedro estava preso para ser morto no dia seguinte? Estavam todos na casa de Maria, orando por ele. Quando o anjo foi lá e tirou ele da prisão, ele foi na casa de Maria. Aí a menina achou que era um fantasma. Aí ele falou, sou eu, menina, abre logo esse portão. Parece os irmãos de Jaguariúna. Aleluia. O pastor fala uma coisa, entende outra. Aí ela, em vez de abrir o portão, ela ficou tão feliz que entrou lá correndo para anunciar para a turma, para os irmãos. É o Pedro que está aí. Ah, você está variando da cabeça. Não, ele está lá sim. Aí foram abrir o portão, era o Pedro. Ele só entrou, falou rapidinho, obrigado pelas orações, tudo. E ó, foi embora para outra cidade, pregar o evangelho na cidade vizinha. Irmão, você é apaixonado, você é preso no meio das baratas, dos ratos, você não vai tomar banho para sair, você vai embora para outra cidade para tomar banho lá, você está salvando a tua vida porque Deus tem um plano na sua vida para salvar. Irmão, vamos alcançar esta semana. Diga, vou convidar alguém para tomar café. Vou convidar alguém para almoçar. Vou apoiar no muro da vizinha. Só se o muro for baixinho, né? Hoje as casas é tudo fechada, você não vê ninguém, né, Luzia? Tudo fechado. Ninguém vê ninguém. Deixa eu quieto aqui. Aí você toca a campainha, você vai olhar pelo buraquinho da janela, ver se não é ladrão. Antigamente ficava tudo aberto. Ah, depois eu vejo. Quem está compreendendo, dá um glória. Então você percebe que a cultura vai mudando, o comportamento das pessoas vão mudando, mas uma coisa não muda, é a presença de Deus dentro do apaixonado. Isso não pode mudar. Filho, então, que agrada a Deus é o que faz a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus, a obediência é depois. Saiba qual é a vontade. Você já deve estar se perguntando, pai, qual é a vontade que o senhor quer que eu faça? Ele deve estar respondendo para você, abre a sua casa para a célula. Irmão, seja apaixonado pela visão. Seja apaixonado pelo plano de salvação. Salve uma alma. São 15 almas, eu coloquei esse alvo para nós. E nós vamos, eu creio, mais de 15 almas, eu creio, eu posso contar com a igreja, diga amém. Você vai chamar teu amigo, tua amiga, teu parente, e assim você vai estar fazendo a vontade do Pai, e você será muito favorecido. Aleluia! Glorifica o nosso Senhor. Deus te abençoe.